Aleluia. Ah, Senhor Jesus, nós somos justificados. Justificados pela graça, irmãos. Não é por lei, não é por obras. Ah, Senhor Jesus, Senhor Jesus. Ou afeta hoje. Irmãos, a palavra do nosso Deus traz a nós luz e satisfação. Amém? Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, no meu ser então será. Irmãos, o que seria de nós sem a palavra, né? Nada seria, nem nós seríamos, porque nós somos feitos pela palavra de Deus. A partir da palavra do Senhor, Ele criou o homem. A partir da palavra do Senhor, Ele criou todas as coisas. Amém. E essa palavra hoje, ela tem a capacidade e o poder de nos trazer luz, nos trazer satisfação. Amém. E através do seu falar, Deus me faz ver o que planejou. Amém. A igreja como lá, Amém. para habitar com o seu povo. E ali então falar. Amém. Irmãos, aqui é um lugar onde o Senhor fala. Amém? Quando a igreja está reunida, o Senhor tem abertura para falar. O Senhor tem caminho para falar. E esse hino que nós vamos cantar fala justamente sobre isso. Sim. É o hino C67. Amém. Amém. Que por tal falar, Senhor Jesus, tal falar traz unidade ao seu povo. Por tal viver sou muito grato ao meu Deus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Senhor Jesus. A palavra do meu Deus traz a mim luz e satisfação. Por amá-la, Cristo assim, engrandecido dia a dia, no meu ser então será. Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. através do seu falar, Deus me faz ver O que planejou, a igreja como lá, para habitar com o seu povo e ali então falar. Sem palavra, o seu povo se corrompe, mas ao achá-la, prospera em seu viver. junto àqueles que o Senhor separou, Vivo a festejar, seus profetas dão a nós revelação nas Escrituras, que o próprio Deus soprou. Da fala traz unidade
Aleluia, Senhor Jesus. Aleluia, irmãos, porque estamos em mais uma reunião. E um dos aspectos da nossa vida cristã é que a gente possa retribuir ao Senhor tudo que Ele tem feito por nós. Se a gente for olhar ao longo desse dia, quantas coisas maravilhosas o Senhor tem feito por nós. Nesse momento, o Senhor fez algo maravilhoso, que Ele nos trouxe a essa reunião, né? E dentro desse encargo, irmãos, nós, como todos os irmãos sabem, né? Nós estamos construindo o nosso local de reunião. Louvado seja o Senhor. Sula falou uma coisa no início da reunião, antes de cantar esse hino, né? Que onde os irmãos estão reunidos, onde a igreja está reunida, o Senhor tem liberdade para falar. Então, irmãos, o local, né, de reuniões, a gente sabe que não é a igreja, mas é o local onde nós nos reunimos como igreja. Então é muito importante a gente ter um local adequado. Esse que nós estamos, o Senhor providenciou miraculosamente. Foi um milagre que o Senhor efetuou no nosso meio. E muitos milagres Ele tem efetuado também na construção do nosso local de reuniões. Então a gente vai fazer agora, né, uma oferta, né, para construção desse local de reuniões, né, que a gente possa ofertar para o Senhor aquilo que o Senhor tem dado a nós, amém? Para que possa cooperar. Esse local de reuniões, nós precisamos, irmãos, ser perseverantes em oração, continuar orando, porque é uma história de Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, e também a gente precisa contribuir, né, com liberalidade, para cooperar com isso, que eu creio, irmãos, essa é uma obra do Senhor, amém? Então os irmãos vão colocar aqui a caixa, aí a gente vai desfrutar do hino. Bondade de Deus. Nós colocamos a letra no grupo da igreja. Aleluia. O hino Bondade de Deus está no grupo da igreja. Amém? Os irmãos vão colocar a caixa aqui. Aí os irmãos podem ir colocando o valor. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com
todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. 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 Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Fique à vontade. Amém. Senhor Jesus. Amém. Amém. Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar em pé para orar pelas ofertas. Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. O Senhor tem sido tão gracioso conosco. Nessa sala de reunião hoje à noite. Cada irmão que está aqui, Senhor, o Senhor possa guardar o coração de cada um. As ofertas que foi colocadas ali, o Senhor santifique cada vez mais. E essas ofertas seja para fazer a Tua vontade. Esse local de reunião, Senhor, é para sermos edificados no Teu corpo, para nos prepararmos para a Tua vinda. Cada irmão sendo edificado. Ó Senhor Jesus, e o que é primordial de tudo isso é o Senhor nas nossas vidas. O Teu falar é tão precioso para cada um de nós. Senhor Jesus, somos esse pequenino rebanho, mas estamos posicionados na posição correta. Pela Tua misericórdia e graça. Continua falando para nós, Senhor Jesus, e nos conduzindo ao reino. Jesus é o Senhor. Amém. Graças ao Senhor. Estamos hoje na mensagem 9, né? Onde estamos eu acho que é o quinto livro? Quarto livro, né? Quarto livro. Aqui Ian me ajudou. É o quarto livro. Esse é aqui, deixa eu ver aqui. Que o título é Buscar as Coisas lá do Alto, né? E temos o título do semestre é Cristo, o centro conector da obra de Deus. E hoje nós vamos estar com esse tema, em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da deidade. Irmãos, vamos ler Colossenses 2, de 8 a 15.
Amém. Colossenses 2, de 8 a 15. Os irmãos pegaram aí já? Tem algum convidado aqui hoje? Tem? Sinta-se à vontade, viu? Sinta-se em casa. Você está na igreja de Deus. Amém. Amém. Vamos lá ler? Colossenses 2, de 8 a 15. Cuidado para que ninguém venha a enredar com sua fia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estais aperfeiçoado. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Nele também fosse circuncidados, não por intermédio de mãos, mas em despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual mente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros, que estavos mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado de dívida, que era contra nós, e constava de ordenanças, o qual era prejudicial, removeu inteiramente na cruz, e despojando dos principados e potestades publicamente, expôs ao desprezo, triunfando neles na cruz. Oh, Senhor Jesus! Que coisa preciosa, né? Aqui Paulo, ele começa que ninguém vos venha enredar por vãs filosofias e vãs sutilezas, como tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Irmãos, eu queria ler Gênesis 4, aqui na versão King James. Eu fiquei muito impressionado com um versículo aqui. Ele fala o seguinte, 4, de 1 a 8. Então, Adão teve relações sexuais com Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim. E declarou, com a ajuda do Senhor, tive um filho homem. Voltou a engravidar e desta vez nasceu Abel, irmão de Caim. Caim tornou-se pastor de ovelhas. Não, Abel tornou-se... era Abel, perdoe. Tornou-se pastor de ovelhas. Caim cultivava a terra. Passado um tempo, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Ora, o Senhor aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. Todavia, não se agradou Caim de Caim de sua oferta. Por esse motivo, Caim ficou irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Que coisa, né? E o que é que Caim estava fazendo? Ele era um trabalhador. Ele hoje seria um grande
agropecuarista, né? Aí, como o Brasil está, né, exportando grãos, né, nessas safras, ele era uma pessoa muito eficiente. E o que ele trouxe para o Senhor não foi coisas, né, frutas que estavam com defeitos, não, trouxe as coisas perfeitas, bonitas, belas. E ali o Senhor não se agradou daquela oferta. E o que era para Caim fazer? Por que o Senhor não se agradou? E ter comunhão com o Senhor. Não é? Mas aqui, a gente vê que o quê? Que Caim ficou muito irado. Puxa, por que ele ficou muito irado? Qual era o problema? O que estava acontecendo no coração de Caim? Quem estava trabalhando no coração de Caim? Nesse tempo todo que ele estava trabalhando. Vocês já perceberam? Que havia um ser maligno que no capítulo 3 enganou o homem e a mulher, né? Enganou a mulher. O homem, ele já sabia. Como ele amava a mulher, ele caiu. Mas você vê que natureza maligna entrou dentro do homem, que fazer uma pessoa se tornar maligna. O semblante dele, né? Aqui ele fala, o semblante assumiu uma expressão maligna. Isso mostra que Caim, ele vivia pela sua capacidade, pela sua bondade humana. Irmãos, as pessoas mais boazinhas, elas podem se tornar as mais malignas. Não é? As pessoas religiosas, quem matou o Senhor? As pessoas religiosas, que estavam ali, vivendo naquele ponto. E o que é que aconteceu com ele? Com o Senhor? O Senhor disse, raça de víboras. O seu pai é... Quem é o pai dele? Satanás. O Senhor falou que o vosso pai é Satanás, a fonte. Estava trabalhando naquelas pessoas. E começou logo de Caim. Né? E tem aqui, se a gente for lá para Judas, eu lembrei de um versículo que fala também sobre Caim. Né? Eu acho que é Judas, deixa eu dar uma olhada. Ele fala... Não, não é aqui, eu acho que não é aqui não. É onde ele fala que Caim, desde de Caim, né? Desde Caim, vocês são culpados desde Caim. Né? Aquela genealogia. E interessante, fala também Judas 11. Judas 11, vamos lá, Judas 11. Ai daqueles que prosseguiram pelo caminho de Caim, movidos pela ganância, e se precipitaram no erro de Balaão, pereceram na revolta de Corá. 1 João, vamos lá. Deixa eu ver se 1 João, qual versículo? 3:12. 3:12. Vamos lá. Desculpa aí, peguei errado aqui. 3:12. Não segundo Caim, porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta:
Não, eu sei, é o versículo 11, é o que eu vou entrar no versículo 12. É esta, que amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era maligno e assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más, e as do seu irmão justas. Interessante, Caim amava. Caim amava, né? Por esse versículo aqui, Caim amava. Mas a fonte do amor dele é pela ganância dele. Era para que ele tivesse proveitos, né? Ele fosse o centro. Não era como o seu irmão, que as suas obras eram justas. Mas por que as obras de Abel eram justas? Vocês já perceberam que as obras de Abel eram justas? Porque Abel ouviu o Senhor e praticava o que o Senhor estava falando. No seu dia a dia, Abel tinha contato com o Senhor. Por isso que ele criava aquelas ovelhinhas. Provavelmente, né? Aqui não fala de... Pegou um animal lá e sacrificou, e o Senhor se agradou dele e dá oferta. Provavelmente era um cordeiro, né? Inferindo isso, né? Estou inferindo isso aí. Isso é precioso demais, irmãos. No nosso dia a dia, você está ouvindo quem? Você está ouvindo o inimigo com boas palavras, com palavras até bíblicas, né? O inimigo, ele usa palavras bíblicas, né? Quando ele foi falar com o Senhor, ele pegou, ele era versado na Bíblia. Mas o Senhor era cheio de Deus. Naquele homem estava cheio de Deus. E é isso que o Senhor quer fazer conosco, irmãos, né? Abel, ele estava cheio de Deus. Por isso que ele desfrutava. Oh, Senhor Jesus! Né? E nessa semana, irmãos, eu vou ler aqui alguns pontos, já que os irmãos estão... Eu encorajo os irmãos, né, a estar lendo o alimento diário, estar ruminando o alimento diário, estar emergindo no alimento diário, que é essa palavra que vai você se tornar como Abel, né? Aqui a gente vai tocar só alguns pontos e depois vocês compartilham, né? A igreja não é um culto. A igreja, eu participo e você participa. Eu falo e você fala. Mas você fala e eu falo o que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus! Né? E aqui, nessa imersão, aqui foi no terceiro, acho que é no terceiro, na terceira estrofe, que eu acho que é na quarta-feira, que o irmão ele faz um resumo da imersão na semana. Eu coloco até lá no grupo da igreja, em Campina Grande. Os irmãos que desejarem podem ver isso aí depois. Ele fala assim: cuidado que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo um Cristo. Quando alguém quer enredar a igreja, tenta, com suas palavras bonitas, afastar os irmãos da própria verdade e escravizá-los para si mesmo, atraí-los para si mesmo. Né? Isso era tão bom, eu chegar aqui e dar palavras bonitas para os irmãos. É muito bom. Atrair para mim. Oh, como o Rovani fala bem. Mas, irmãos, isso não vale nada. Nós temos que falar o que o Senhor tem falado. E é isso que vai trazer a edificação. A minha e a sua edificação. E eu e você vamos entrar no reino, viu?
Nós estamos sendo preparados para entrar no reino. Aí ele fala, né? Escravizá-los para si mesmo. Atrás da falsidade vem um engano. Por desconectar-se com Deus, da própria verdade, o pai da mentira quer usar na igreja pessoas com palavras persuasivas bonitas. Aí ele fala aqui no final, a árvore deve produzir realidade na vida de quem recebe a palavra. Sem Cristo, irmãos, tudo é ruim para a igreja. Todas as coisas sem Cristo são vaidade e vazio. Quando você recebe uma palavra, aquilo só fica com você como conhecimento ou você ganha Cristo para dentro de você? É isso que nós devemos perceber. A palavra que eu tenho recebido, eu estou exercitando o meu espírito para que essa palavra ela habite ricamente em nós e Cristo cresça e amadureça e eu junto com os irmãos seja edificados. É isso que o Senhor está querendo falar. E essa palavra é tão preciosa, né? E ela tem edificado a igreja. Se alguns não querem ouvir, não tem problema. Não vai ter problema com os irmãos. São filhos de Deus. E quem cuida da igreja? É Deus. Não é Rovani, não é Roseni, não é Ricardo. Eles só são membros do corpo na função deles. Mas quem está no meio da igreja, perceba quem é. Vamos ver Apocalipse, capítulo 1. Aqui, no versículo 12, João estava ali e ele se voltou. Voltei-me para quem falava comigo, e voltado, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito com uma cinta de ouro. Você tem percebido que o Senhor está passeando na igreja? Ou você está vendo homens lhe conduzindo? Ou você está vendo o Senhor lhe conduzindo para o reino? É isso que a gente tem que perceber, irmãos. A igreja é uma coisa celestial. A igreja não é do homem, a igreja é de Deus. Eu estava falando hoje, as pessoas, né, elas não têm temor. Até muitos irmãos não têm temor. Fundam, e disse, eu fundei uma igreja. Mas você não fundou uma igreja. Quem gerou a igreja foi Deus. Amém. E ela é orgânica. É a vida de Deus dentro de você. É isso que Deus quer fazer comigo e com você. Ele quer fazer com que essa vida cresça. Por isso que tem o falar profético de Deus. Por isso que tem uma pessoa, um canal, que leva esse falar para as igrejas crescerem e amadurecerem. É isso que Deus quer. Ele quer sua igreja edificada. Né? E ele diz, aqueles que perseverarem até o fim, eles vão reinar. Eles não vão ser só salvos, eles vão reinar. Você sabe o que é reinar, irmãos? Eu ainda não sei não, mas deve ser muito bom, viu? Porque hoje, eu tive numa reunião, acho que foi na quarta passada, a anterior, estava com os irmãos lá em Mari. Eu nunca vi uma reunião tão grandiosa. Parece que eu estava no terceiro céu, os irmãos lá desfrutando, compartilhando.
o viver, o que o Senhor está fazendo, o que o Senhor está restaurando as igrejas. E no final, aí chegou um irmão e disse: epa, a próxima reunião vai ser lá em Guarabira. Ele mesmo disse, ele não nem disse aos irmãos: já pegou a primogenitura? Quem é que faz isso? É Deus. Os irmãos estão novos, os irmãos estão cheios de vida, né? E eu e você precisamos estar nesse caminho, irmãos. Esse é o caminho que o Senhor quer nos dar. Por isso que o Senhor colocou duas montanhas, né? Ebal, Gerezim e Ebal. E ele deu ali, ó. Você quer a bênção ou quer a maldição? Escolha a bênção. Irmãos, mas eu e você temos escolhido a bênção? A gente tem que perceber isso. A palavra do Senhor está no seu cotidiano, na sua família. Por que há tantos problemas familiares? Já percebeu isso, não? Porque falta a palavra dentro de casa. Falta Cristo. Por meio da palavra, Ele traz autoridade para os pais. Os filhos hoje, do jeito que está aí, você acha que você vai dar um comando e ele vai obedecer? Não. Mas se encha da palavra. Se você se encher da palavra, eu digo 1000%, você vai conduzir seu filho. Mesmo se ele não ele vê lá, mas quando ele olha para você, ele vê Cristo em você. É isso que Deus quer fazer com cada um de nós. Deus quer que a gente tenha Cristo no nosso interior. Que a gente siga esse cordeiro, né? Aqui no cântico fala que Cristo vai nos seguir, né? Mas na vida da igreja, Cristo é que a gente vai seguir a Cristo. E esses são os seguidores do Cordeiro, aonde quer que ele vá. Oh, Senhor Jesus! Irmãos, eu estou tão alegre. Menos um dia hoje, menos um sábado. Deus está voltando. E eu quero estar cooperando junto com os irmãos. Eu quero ser aquele que está lá em Mateus 24, 45. Quem é o servo bom e fiel? Por que aquele servo foi bom e fiel? Porque ele estava cuidando dos conservos. Ele estava alimentando uns aos outros, estava encorajando os irmãos, estava alimentando com a palavra. É isso. Estava pregando o Evangelho. Hoje pela manhã, que coisa maravilhosa. Vocês não sabem o que nós pegamos ali. Pessoas que estavam no meio do cristianismo, hoje blasfemam contra Deus. Por causa de maus testemunhos. Destruiu aquela família. Irmãos, nós estamos no melhor lugar. Oh, Senhor Jesus! Vamos, irmãos, vamos valorizar esse lugar. Vamos nos tornar pessoas simples, pessoas que amam o Senhor, né? Que desfrutam o Senhor, que vive para o Senhor. Essas ofertas aqui, veja, por que você dá essa oferta? É porque sobra ou porque quando você dá a sua oferta, o seu coração vai ali? Você pode dar até 50 centavos, 1 centavo. Mas se o seu coração for naquela oferta, Deus se agrada de você. Né? E é isso que o Senhor quer fazer conosco, né? Não a gente viva a vida da igreja. Eu vou ouvir uma boa palavra. Eu venho aqui para
né, vir uma palavra para o meu casamento. Não, irmãos, a palavra que o Senhor não tem nos dado, se você ruminar, se eu ruminar, essa palavra vai servir para o seu casamento. Você acha que a palavra de Deus tem defeito? Não tem defeito. Às vezes você fala uma palavra para a pessoa e ela diz, muito obrigado por você ter falado. Não era nem o que ela estava querendo ouvir, mas Deus falou para ela e iluminou o coração dela. Oh, Senhor Jesus! Por isso, irmãos, eu estou muito encorajado. Espero que os irmãos, cada vez mais, se encorajem na vida da igreja. Vamos valorizar o ambiente que nós estamos tendo, os grupos familiares, os irmãos que estão fracos. Alimente com essa palavra que o Senhor tem nos dado. Encoraje-os a viver a vida da igreja, a voltarem aos grupos familiares, né? A funcionarem como membros do corpo de Cristo, a levar o evangelho para as pessoas. É isso que o Senhor quer fazer com cada um de nós, né? O Senhor está nos encorajando. E Ele faz como? Aí você diz, eu não tenho forças. Claro, você não tem, nem eu tenho. Mas vamos só terminar. Vou terminar aqui para os irmãos compartilharem. Esse ponto, ele fala aqui, essa força vem de quem? Efésios, capítulo 1, ele mostra aqui, ó. Versículo 20, versículo 19, ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita, nos lugares celestiais, acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ele é o cabeça, com ele está o poder. Cristo está o poder, e o poder está na palavra. Quando você está recebendo essa palavra está lhe fortalecendo. Você pode estar, irmãos, com vários problemas na sua casa, mas se a palavra de Deus estiver habitando ricamente dentro de você, você vai estar sempre nas reuniões. Você vai estar sempre, quando os irmãos dizer, ó, vamos pregar o evangelho, você é o primeiro. Por quê? Não é a sua força, é a força de Deus que está em você. Oh, Senhor Jesus! E isso você vê por Paulo, pelas experiências de Paulo. E pelas experiências dos irmãos agora contemporâneos. Quantos irmãos aqui sofrem, têm problemas dentro de casa, mas chegam aqui, com todos esses problemas, a gente, quando olha, está o irmão ou a irmã aqui. E desfrutando, viu? Graças ao Senhor. Jesus é o Senhor, irmão. Hoje em todos os momentos o Senhor me quer
falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar, toda treva, toda morte, o pecado, o ego forte, e a lei que sim que eu note, vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar ao ver sua luz me expor. Como filho sou cuidado, restringido
expressão. Ó Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ó, não posso mais fugir. Como é maravilhoso eu aqui servir ao Deus grandioso, rico, ministério precioso, vida, espírito levar e dispensar. Faz, Senhor, meu encargo aumentar, pois é grande a seara e desejo cooperar. Ó Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, ó, não posso mais fugir. Ao Senhor meu ser, meus bens, dar todos. Rico, ministério precioso, vou apenas ofertar do que é seu. Você é seu administrador fiel, minha vida lhe consagro, dou-lhe tudo que é meu. Ó Senhor, vaso útil faz-me a ti, pois o tempo se abrevia, eu não posso mais fugir. Você pode
esquecer de tudo que não tem futuro, que não tem vivemos só nós dois. Meu desejo é conseguir, meu destino é conhecer a ti. Meu desejo é conseguir, meu destino é conhecer. Esquecer de tudo que não tem futuro, que não tem depois. Meu desejo é prosseguir, meu destino é conhecer. 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 Hoje em todos os momentos o Senhor me quer falar docemente com amor, meu ser todo conquistar. Tal palavra traz-me luz da vida dissipar toda treva, toda morte. O pecado é o forte e a lei que sim que eu note vem a vida me roubar. Nada ganho se resisto ao falar do meu Senhor. Provo só murmuração, rebeldia, angústia e dor. Devo me regozijar, ouvir sua voz me expor. Como filho sou cuidado, restringido e pecado, e me sinto consolado ao provar tão grande amor. Aleluia, Deus bendito, Jesus. Compartilhar, né? Hoje é o dia das irmãs compartilhar. Né? Todo sábado e todo domingo é a carta marcada, né? Tira essas cartas marcadas, né? E outros irmãos possam compartilhar. Senhor Jesus. Irmãos, eu estava compartilhando com as irmãs ali. Eu me lembrei quando Paulo foi ter comunhão com o rei Agripa, né? Ele disse que não foi desobediente à visão celestial. Ele ali poderia ter sido morto, né, Ravano? Mas o Senhor é quem nos guarda, o Senhor é quem nos protege, o Senhor é quem nos honra, o Senhor é quem nos capacita. E nessa noite, irmãos, eu fui muito encorajado pelo Senhor a ser fiel àquilo que Ele nos transmitiu. Irmãos, essa palavra que o Senhor tem falado para nós hoje, criticando, né? A gente vai ser o quê? Desanimado e ficar fora da meta que o Senhor construiu para nós, que é reinar com o Senhor.
Que o Senhor seja conosco, irmãos. Hoje, existe muito falar. Mas nós temos que ver de onde está vindo esse falar. Qual é a fonte? Olhe para a árvore. Se a árvore estiver dando fruto, irmãos, é de Deus. Se não estiver dando fruto, irmãos, desconfie. Eu quero estar aqui junto com os irmãos, estrutando essa palavra. Para que eu e minha família seja vencedora. Eu e minha casa, né? Serviremos ao Senhor. Eu estava compartilhando com as irmãs, para não se estender no compartilhar. Domingo eu fiquei impressionado com um casal que estava aqui conosco domingo, né? A irmã está passando um problema de saúde seríssimo. E o que passa na cabeça daquela irmã, daquele irmão, de sair de sua casa para estar aqui cuidando da gente, a gente tudo com saúde, a irmã sem saúde. Ela podia estar se cuidando e uma boa justificativa. Eu não estou saindo porque eu estou cuidando da minha saúde. Mas ela disse, quanto o Senhor der condição a ela, ela vai estar cuidando, cooperando com o seu esposo e fazendo sua vontade. Louvado seja o Senhor, irmão. Isso tem que nos motivar. A única coisa que vai nos salvar, irmão, de tudo isso que está acontecendo, é a sua palavra. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Louvado seja o Senhor. As irmãs venham, né? Que eu vi tanta irmã compartilhando aí. Amém. Senhor Jesus. Eu fiquei impressionada com essa questão do amor de Caim. Ó Senhor Jesus, que é o nosso amor natural. Então, como o Senhor fala, se a gente pensar em nossa mente e tiver raiva de alguém, a gente já matou a pessoa. Então é isso, a gente precisa estar aqui, ó, fala da plenitude daquele que enche todas as coisas. Então a gente precisa estar pleno do Senhor. E como é que a gente vai estar pleno? Se a gente estiver inculcando as palavras de Deus, se a gente estiver tendo nossos momentos diários com o Senhor, né? Nem que seja um versículo. Né? Essa semana, eu passei a semana inteira com esse versículo na cabeça. Nos libertou do império das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Então, a esfera é celestial, mas a gente precisa replicá-la no nosso dia a dia, para a gente poder, né, ter esse viver vencedor. Não é fácil, porque a vida é muito complicada, mas a vida de Deus, ela é maior em nossas vidas. Amém. Senhor Jesus. Irmãos, o irmão Rovani falou, né, que louvado seja o Senhor, porque nós estamos na vida da igreja. E o falar que o Senhor tem dado a nós, irmãos, é um falar maravilhoso. E muitas vezes a gente não valoriza. E esse foi uma das coisas que eu ganhei na saída de hoje de manhã. Nós oramos pelas pessoas, nós, né, levamos as pessoas, algumas aceitaram o Senhor, mas um ponto que eu ganhei foi uma determinada pessoa que eu e Léo estávamos lá, e aí quando nós chegamos, eram mototaxistas, e aí quando nós chegamos, Léo ficou abordando um e eu fui abordar o outro. E quando eu comecei a falar para ele, não, ó, a gente está aqui com o propósito de orar pelas pessoas, tudo. Enquanto eu falava, ele foi puxou de dentro do casaco dele um livro. Aí quando eu olhei, era o alimento diário. Não me é estranho. Aí eu fiquei me perguntando, eu disse, acho que um CAPista deve ter abordado o irmão e né, ido falar com ele. E o interessante foi que a gente continuou e eu, tímido para perguntar. Aí foi nessa hora que Léo se aproximou. Aí eu disse, Léo, meu irmão tem um alimento diário. Aí Léo pegou e fez,
Foi os irmãos que entregaram a você, foi? Aí ele pegou e fez, não. Lá onde eu congrego tem, como se fosse uma biblioteca, e eu peguei de lá. Aí nessa hora, eu olhei para Léo olhou para mim, deu um tilt no sistema. Mas você veja, tinha lá nessa congregação. E ele estava desfrutando, e ele disse a gente, esse devocional, eu trago para cá e eu fico lendo, aí leu a Bíblia que está aqui e tudo mais. Irmãos, eles valorizam coisa que muitas vezes nós não valorizamos na vida da igreja. O Senhor tem falado, tem dado uma palavra de direção para nós, o que é que a gente faz? Precisamos valorizar, porque essa é a palavra do Senhor para o momento e para os tempos atuais, né? E nessa palavra de hoje eu toquei muito, irmãos, nessa experiência de Caim e Abel. Aí aqui em Gênesis capítulo 4, né, que os irmãos leram, né, o Senhor diz assim, ele diz, passado o tempo, isso aqui é na King James, Caim apresentou alguns produtos do solo em oferenda ao Senhor. Abel, por sua vez, ofereceu as primícias e a gordura do seu rebanho. Aí ele fala, ora, o Senhor aceitou, eu toco nisso, aceitou com alegria a Abel e a sua oferta. O Senhor aceitou com alegria. Irmãos, na vida da igreja, o que é que eu tenho ofertado ao Senhor? É o fruto do meu próprio trabalho, é o fruto do meu próprio suor, que o Senhor não pediu, que não era o que o Senhor queria. Irmãos, quando o Senhor olha, o Senhor vai olhar com carinho aquele que oferta com base naquilo que Ele mesmo estabeleceu. Não tente, a palavra diz que a gente não pode acrescentar nem retirar nada daquilo que o Senhor está falando. Se a gente não entende, a gente ora, Senhor, me revela, me mostra como é isso aqui. Mas, irmãos, a fidelidade e a obediência à palavra é o que nos vai levar a ser vencedores. Então, quando ele fala, né, que Caim, que o Senhor aceitou com alegria a Abel e sua oferta, todavia não se agradou de Caim e de sua oferenda, e por esse motivo Caim ficou muito irado e seu semblante assumiu uma expressão maligna. Isso é muito forte, irmãos, porque se a gente oferece aquilo que é da gente, aquilo que a gente acha que é o melhor, que é a melhor coisa, a gente diz assim, puxa, eu vou arrasar nisso aqui. Sabe qual é o problema? É porque quando a gente recebe o não do Senhor, a gente fica irado. E a gente fica com a expressão maligna. E mais do que isso, a gente vai olhar para o que o outro irmão deu. Aí o outro irmão, o Senhor olhou e o Senhor se alegrou com ele. Aí sabe qual é a nossa questão? O que Isa estava falando, a gente olha querendo matar o irmão. A gente odeia o irmão, porque a gente fica com inveja, porque o irmão está sendo bem-aventurado, porque aí a gente fala, o Senhor só olha para ele. Irmão, vamos ser fiel. Mas aí como é que eu faço para agradar o Senhor? Ele tem nos revelado por meio da palavra. Então o que é que eu preciso? Só ser obediente. O Senhor já tinha estabelecido que precisava ofertar a ele um cordeiro. Pronto, foi isso que Abel fez. Mas Caim ofertou, irmãos, e eu tenho certeza que o fruto que Caim ofertou provavelmente eram os melhores que tinham lá. Vou ofertar isso aqui para o Senhor. Mas era para o Senhor. E o Senhor não se agradou. E ele ficou com raiva porque o Senhor não se agradou de uma oferta que era para ele. Então, irmãos, vamos ser obedientes à palavra. O Senhor tem nos revelado o que é que Ele quer, como Ele quer. E essa obra de Deus, tudo é dele. A igreja é dele. Tudo é por Ele. O processo para agradar o Senhor é por meio dele. Como é que a gente faz para agradar o Senhor? É Ele quem sabe, Ele quem determina, porque tudo Ele, por Ele e para Ele. Não é para nós, não é para mim, é para Ele. Louvado seja o Senhor. Senhor Jesus. Irmãos, o que eu mais toco, assim, desse versículo que Rovani leu, a respeito de Colossenses 2,8, é logo ali no início, sabe? Que diz assim, que ninguém vos venha enredar. Ninguém. Irmãos, eu poderia, diante de uma situação dessa, olhar para os outros. Mas sabe o que eu mais toco, irmãos? Muitas vezes eu me engano. Eu me deixo ser enganado.
Porque, irmãos, o que o Senhor tem revelado, irmãos, não é simplesmente para os outros, mas Ele é primeiramente para mim. Certa vez alguém compartilhou assim, o ouvido mais próximo da minha boca é o meu ouvido. Porque, irmãos, religião e ser religioso é isso, irmãos. É você viver de uma maneira que esconde o que de fato eu sou. Irmãos, quando nós nos aproximamos do Senhor, Rovano não leu o versículo todo de Apocalipse, mas aquela que fala que o Senhor está no meio da igreja, ali diz que os olhos dele é como chama de fogo. Percebe, irmãos? Irmãos, quando nós vamos diante do Senhor, esse olhar do Senhor, Ele olha para nós dessa maneira. O fogo, ele tem no mínimo duas funções. Não vou filosofar, tá, irmãos? Mas ele pode iluminar, mas ele também tem a função de queimar. Então, irmãos, quando o Senhor olha para nós, eu não tenho que estar dizendo, e o irmão? E o irmão assim? E aquele irmão? Não, irmãos, eu tenho que aproveitar isso. Sabe, o problema de Caim é que ele começou a olhar para Abel. Nós não podemos estar olhando para os irmãos. Se o irmão falha, ou se o irmão é um vencedor, eu preciso ser motivado por isso, ser encorajado, ou a não cair naquele erro, ou a ser encorajado a ser um vencedor como aquele irmão. Mas quando você olha para nós, irmãos, Ele ilumina a nossa condição, Ele mostra quem eu sou. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, misericórdia. Irmãos, assim, nós não somos boas pessoas, nós temos tantas coisas no nosso coração muitas vezes, muitas intenções, né, Júlio? Muitas intenções impuras. Por que eu faço as coisas? Porque eu quero algo de Deus? Porque a gente tem um conhecimento religioso que eu preciso fazer algo para Deus, para que Deus possa me abençoar. Irmãos, não vou tirar o mérito disso, tá, irmãos? Mas às vezes o meu coração é só isso. Eu sou um verdadeiro Jacó. Senhor, se o Senhor for comigo e me der sandália para os pés e roupa para me vestir, e me guardar dos meus inimigos, então te darei o dízimo. Não é assim que Jacó fala, irmão, muitas vezes? A gente às vezes usa dessa maneira. Moisés, ele foi aquele que liderou o povo de Israel. E Moisés, irmãos, tem um versículo, acho que é Salmo 137, não vou dizer com certeza. Diz que Moisés conhecia os caminhos de Deus. Mas o povo de Israel conhecia só os feitos. Quando os feitos de Deus não aconteciam, o povo de Israel murmurava. Mas nós não podemos ser esses, irmãos. Sabe, se o local de reunião está cheio, amém. Se está... Não é assim? Não, irmão, não tem que estar olhando para os feitos. Mas temos que olhar para o Senhor. O caminho que o Senhor tem dado para nós. Irmãos, esse caminho, Deus não muda. É o mesmo caminho. O caminho que eu tenho que seguir o Senhor, negar a mim mesmo, tomar a cruz e ser um com os irmãos. Mas que possamos ser encorajados, irmãos. Sabe assim, a nos ofertar, a nos dar o Senhor, para que o Senhor possa olhar, como é lá o versículo King James? Com alegria. Tem uma versão que diz assim, olhou com agrado. Percebe, irmãos? É assim que o Senhor precisa olhar para nós. Não é o que eu estou ofertando, mas é a minha pessoa. É a nossa condição diante do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém, irmãos. A palavra de Deus, ela sempre nos expõe. E não é bom ser exposto, né? A gente fica um pouco desconfortável, né? E assim, eu ganhei muito, né? Eu estava ali no grupo, né? E o irmão estava falando, o irmão estava compartilhando, né? Que a gente... Porque a palavra, ela revela o que está no nosso coração. A mesma coisa aconteceu com Caim, né? Ele sabia a forma de agradar, o caminho de agradar a Deus, sabia, porque os pais dele já tinham, né, ensinado que já tinham recebido isso de Deus. Existia um caminho, né? Mas ele escolheu o quê? O próprio caminho dele. Não foi isso? Então, ele vivia pela própria capacidade humana. Interessante que isso, hoje de manhã, né, eu estava até compartilhando, que hoje de manhã a gente saiu para pregar o evangelho lá na Praça da Bandeira. Interessante que a maioria das pessoas que eu abordei, todas falavam a mesma coisa.
Interessante, né? Eu disse, Deus, Senhor, como o Espírito, né, testifica, é uma coisa assim impressionante, o poder de Deus é algo maravilhoso, né? E assim, e eu pude, né, aquilo que eu tinha, antes de sair, que eu tinha orado, que eu tinha meditado na palavra, né? E o Senhor me deu a oportunidade de eu também expressar aquilo, né? E orar através daquilo que o Senhor tinha me enchido, né? Antes de sair. E foi maravilhoso, porque todo mundo... Interessante que todos eles falavam, porque eu orava por eles, por aquelas pessoas, mas também falei do Senhor, né, da redenção em Cristo, e se eles criam, né, e disse, olha, você com a palavra de Deus diz, é simples, as pessoas querem colocar coisas mirabolantes, mas é apenas a fé, porque a palavra de Deus diz que com o coração nós cremos e com a boca nós confessamos que Jesus Cristo é o Senhor. Você crê que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador, o Filho de Deus? Interessante que a maioria das pessoas, elas realmente confirmaram e confessaram o Senhor, e eu creio que elas receberam o Senhor, né? Mas teve um jovem, né? Tinha um casal jovem, né? Que estavam colocando ali a banca deles com vários produtos artesanais, e eles, assim, muito alegres, né? Nos receberam, estava eu e Valéria, era a minha dupla, e ele disse, não, eu não creio. Às vezes você toma aquele baque, né? Você espera que a pessoa vai dizer outra coisa. Aí ele disse, não creio da forma como você está falando. Eu disse, não. E o que é que você crê? Não, eu sou uma pessoa que faço coisas boas, né? Eu creio dessa forma, eu creio que existe um Deus, e creio que se eu passar toda a minha vida, né, fazendo coisas boas, não desejando mal, e foi falando, né? Eu disse, Senhor Jesus. Eu disse, pois é. Aí, interessante que aí o Senhor, né, foi me dando aquele gás, e aí eu comecei a falar de Caim, de Abel, da oferta dos dois, né? Interessante que ele... E tudo isso para levar para Cristo, né? E ali foi desenrolando. E no final, ele ainda muito duro, né? E aí eu mostrei uma literatura, que eu estava com os kits de literatura, eu disse, eu gostaria de mostrar um livro que todas essas indagações vai ficar bem claro na leitura para você, que era aquele livro que falava Por que o Homem é Tão Especial. Aí eles, não, mas eu não tenho dinheiro porque eu estou fazendo não sei o quê. Eu disse, não importa, eu estou sentindo do Senhor, realmente eu senti do Senhor que eu deveria doar esse kit de livro para você. Menino, ele ficou assim, de repente ele parou e ficou assim, sem palavras, sem saber o que me dizer, e abriu um sorriso, e mudou o semblante dele, aquela dureza. Eu disse, Senhor Jesus, como é bom, né, a gente ser fiel ao que o Senhor coloca nos nossos corações, né? E assim, graças ao Senhor, e eu também dei um QR Code, né, que ele podia entrar numa rede de cuidados. E assim, irmãos, a gente precisa estar sensível ao falar do Senhor, né? Quando o irmão falou assim, eu até anotei aqui, tenho exercitado a palavra que eu tenho recebido para que Cristo habite ricamente em mim. Né? E eu fiquei pensando, Senhor, realmente, como é que eu tenho exercitado essa palavra? Será que é de forma religiosa, da minha maneira? Porque aqui fala, né, em Colossenses, tendo muito cuidado para... Colossenses 2,8. Tendo muito cuidado para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam nas tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. A realidade, a verdade está em Cristo. Quando a gente tira o foco do Senhor, gente, é tudo vaidade, é coisa perversa. E todas essas experiências que eu vi, todas essas pessoas, a expressão delas eram tradições humanas, era o melhor delas que elas estavam ofertando para Deus, né? E assim, religiosidade, né? Será que eu tenho servido ao Senhor de forma religiosa? Ou seja, da minha maneira, ou estou fazendo realmente de forma pura, né? Da maneira como Deus, né, tem dado. Então, como eu tenho recebido essa palavra? Né? E eu fiquei pensando assim, né, irmãos, que a gente tem o cuidado, né, de
de não se enveredar por as questões das tradições. A gente pensa que já está livre disso, mas não. Essas coisas estão o tempo todo, né? Como o irmão estava falando, né? Até a escolha de um horário de descanso lá no hospital, você pode pensar no melhor, né? Eu estava dizendo bem assim, que na farinha pouco, o meu pirão primeiro. Aí eu lembrei que uma colega mandou dizendo assim, faça uma troca comigo. Aí eu fiquei pensando, até hoje não respondi a ela, porque eu fiquei pensando, meu Deus, será que vai ser bom essa troca para mim? Porque aí você fica pensando muitas e muitas coisas, né? Mas, e cadê o amor, né? Você fala do amor do Senhor, mesmo no seu ambiente de trabalho, fala tanto de Deus, mas quando chega à prática, né? Você ainda, não, é da minha maneira, a minha religião, né? É do meu jeito, né? E essas coisas vão contaminando seu coração. Ó, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Irmãos, nós vamos dar agora alguns avisos aos irmãos, né? Primeiramente, amanhã nós temos Louvado seja o Senhor. Testemunho da unidade, vamos partir o pão e nos lembrar do início de toda a nossa história. Que alguém morreu, mas não ficou na morte e ressuscitou. Então amanhã é uma reunião de festa. Então vamos vir, irmãos, com um coração de festa, para a gente desfrutar da reunião totalmente, nos entregar totalmente. Louvado seja o Senhor. A oferta de hoje, né, deu R$109. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor continue abençoando. No mais, irmãos, é só a conferência de jovens, dia 28 a dia 30 de julho. Continuar orando, que eu creio que o Senhor vai fazer maravilhas aqui. E em outubro, 12, 13 e 14. Então, avançam 13, 14 e 15 de outubro, o Congresso das Mulheres. Louvado seja o Senhor. Semana passada, né, teve a reunião aqui, já para dar as primeiras coisas, as primeiras orientações acerca disso. Sou irmão, mas eu fiquei maravilhado com o que já está sendo preparado. Então, as irmãs, né, que têm o encargo de ir para esse congresso, fica o encorajamento. Louvado seja o Senhor. Então, irmão, vamos ficar de pé. E Alfredo pode vir encerrar a reunião orando? Senhor Jesus, Senhor, nós te louvamos nessa noite, Senhor, pela tua palavra. Senhor, tua palavra é viva e eficaz. Senhor, seja conosco. Senhor, continua nos suprindo, Senhor, conforme a tua vontade, que a tua vontade possa se cumprir no nosso dia a dia, Senhor, na nossa pessoa. Senhor, seja com cada irmão aqui representado, seja com cada família, cuida dos seus, seja com aqueles que não puderem estar aqui nessa noite, que amanhã no partir do pão, Senhor, na tua festa, Senhor, onde nós comemoramos, Senhor, a morte e ressurreição do Senhor, Senhor, a obra maravilhosa que o Senhor fez. Traga os irmãos, para que juntos possamos celebrar essa festa ao Senhor. Senhor, seja com nossa ida para casa. Cuide de cada um de nós. Senhor, nos conduzindo, Senhor, nos guardando. Assim como o Senhor nos trouxe segurança, nos leve em segurança para a nossa casa. E nos traz aqui amanhã. Senhor, também queremos orar ao Senhor. Senhor, pela conferência de jovem. Senhor, no final do mês desse mês, Senhor, traga todos os jovens. Também seja com todos os jovens de Campina Grande. Toda a igreja, Senhor, possa estar envolvida, Senhor, possa estar ali desfrutando, Senhor, da tua palavra. Senhor, supre a tua igreja, supre as igrejas. Senhor, também rogamos ao Senhor, Senhor, pelo congresso das irmãs, Senhor, em outubro, Senhor, que o Senhor possa trazer todas as irmãs de todas as localidades, que o Senhor possa instruir as irmãs, Senhor, como ser sábias, Senhor, edificantes na sua casa, Senhor, no serviço ao Senhor, Senhor, na obra do Senhor. Assim nós já te oramos, Senhor, e te agradecemos. Em nome de Jesus. Jesus é o Senhor. Aleluia.